Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Jean. Eu vou fazer um vídeo hoje sobre muita desinformação que está na mídia, sobre o ataque que aconteceu em Washington, D.C., mais precisamente em Alexandria, na Virgínia, onde um doido lá do partido dos Sanders, dos democratas, baseado em toda essa polarização política nos Estados Unidos, resolveu que ele ia matar uns congressistas republicanos. Inclusive perguntou sobre isso quando estava entrando no estádio para matar os congressistas republicanos. Ele foi neutralizado, morreu, atingiu algumas pessoas, mas até agora, que eu saiba, ninguém morreu ainda. Tem gente no hospital em estado crítico, mas é isso. Vou parar por aí e vou falar sobre as armas. Porque logo depois disso, o que aconteceu? Óbvio que sempre acontece. As emissoras do politicamente correto, como tem no Brasil, né, a mídia americana, não toda, tem uma parte que não é tão burra assim, começou a falar, a demonizar a arma que foi utilizada no ataque, falando que foi um fuzil de assalto. Fuzil de assalto, fuzil de assalto, fuzil de assalto. Tá, então eu vou falar agora o que foi. Isso, tipo, meia hora depois do ataque já estavam falando em banir os fuzis de assalto de novo nos Estados Unidos. É o pessoal que não entende absolutamente de nada de armas ou de segurança pública ou de coisa nenhuma, só tá lá para passar a agenda deles de controlar a população. Porque, como vocês sabem, um cidadão com um fuzil na mão é um menos súdito a um governo tirano, porque ele pode se defender, inclusive, contra o governo. Mas vamos lá, vamos falar das armas, tá? Essa arma aqui, tá? O SKS, foi a arma utilizada no ataque. Tá? Eles estão chamando essa arma aqui de fuzil de assalto. Ela é bem pesada, tá? Eu não estou conseguindo nem levantar direito. E eles estão falando, a CNN principalmente, dizendo que essa arma aqui é uma variante do AK-47, que é essa arma aqui, tá? Bem mais leve, bem mais compacta, como vocês podem ver. Tá? E também utilizou uma pistola 9mm, não me disseram qual que é a pistola, mas aqui eu tenho um exemplo de uma Beretta 9mm. Eu não vou falar muito sobre ela, que parece que não foi a principal arma utilizada pelo terrorista doméstico democrata ligado aos socialistas aqui nos Estados Unidos. Tá? E então vou pôr aqui de lado, mas depois eu vou fazer algumas considerações sobre como ele comprou essas armas. Essa arma aqui, que a CNN chama de fuzil de assalto derivada do AK-47, tá? É uma besteira total isso que eles falam. Em primeiro lugar, ela não é derivada do AK-47. Ela foi criada em 1945 por um projetista chamado Simonov, que não tem absolutamente nada em relação ao projetista do AK-47, que é o Kalashnikov, Mikhail Kalashnikov, tá? Elas não têm nem o mesmo trancamento do ferrolho, não tem a mesma capacidade, não tem o mesmo tamanho de cano, não tem o mesmo peso, não tem o mesmo sistema de alimentação. A única coisa que elas têm em comum é o calibre, que é o 7,62x39, que é esse daqui, tá? Vocês vão ver aqui, tá? O sistema, vou falar um pouquinho de coisas técnicas. Um fuzil de assalto tem que ser necessariamente, é um termo usado meio que não existe o fuzil de assalto mesmo, o único que existe é o Sturmgewehr alemão, que tem o nome de fuzil de assalto em alemão. Todos os outros não têm esse nome, eles são chamados de fuzil de serviço, ou seja lá qualquer outro nome, mas não são não tem uma designação de fuzil de assalto. Mas em geral, o que é um fuzil de assalto? É um fuzil que tem um calibre intermediário, que é o caso do 7,62x39 do AK-47. É um fuzil que necessariamente tem que ter modo de rajada, que os AK-47s militares têm modo de rajada. É um fuzil que tem que ter alta capacidade no carregador. Esse aqui tem 30, tá? E é um fuzil que tem que ter um carregador destacável para facilitar o remuniciamento, seja lá o termo técnico que vocês querem utilizar. Tá? E geralmente tem um modo automático, tem que ter um modo automático e um modo semiautomático, ou burst, alguma coisa assim. Tá? Esse aqui é o AK-47. Ele tem que ter um cano mais curto, porque ele não é feito para dar disparos a longa distância, ele é feito para mais combate urbano, mas dá para dar disparos a longa distância também.
mas ele tem que ser um fuzil mais leve, mais compacto, porque ele não é utilizado muito em zona rural, mais em zona urbana. Isso aqui, se tivesse um modo de automático, que esse aqui não tem, é uma versão civil, ele seria um fuzil de assalto. Isso aqui não é, tá? Em termos técnicos. Mas eles chamaram isso aqui de fuzil de assalto, tá? Isso daqui pesa 1 tonelada, eu não sei quanto que ele pesa, tá? Foi começado a fabricar em 1945 e pararam em 1958. Também foi fabricado pelos chineses e pelo bloco leste europeu. Geralmente hoje é utilizado em guarda de honra, assim como no Brasil eles usam os Mausers, no Brasil para guarda de honra. Ele tem um modo semiautomático de operação, mas é com um sistema basculante, tá? Com ferrolho aqui, basculante. O sistema do AK-47 não é um sistema basculante, é um sistema de ferrolho rotativo, tá? O cano dessa arma é de 20 polegadas, tá? Geralmente um cano de 20 polegadas não é utilizado no fuzil de assalto pelas razões que eu já falei, tá? O carregador desse fuzil tem capacidade de 10, que é isso daqui, que não é um fuzil de alta capacidade, tá? E ele não tem um carregador destacável, tá? Esse carregador abre embaixo só para fins de manutenção, tá? Mas você não consegue colocar munição por aqui, você tem que necessariamente abrir o ferrolho e municiar por cima, ou seja, não é um fuzil de rápido municiamento como os de carregadores destacáveis, tá? E ele tem uma coisa super moderna, que é uma baioneta. Uau! Olha lá, não tem nenhum AK-47 com baioneta embutida que eu saiba. Tá, então, isso daqui, quando foi feito, já era um fuzil obsoleto. Tá? Ele foi usado por um tempo, porque não tinha AK-47 suficiente. AK-47 foi feito em 1947. E depois já colocado em desuso porque ficou obsoleto muito rápido, tá? Você tinha fuzis melhores, como o AK-47, que tinha um modo automático, muito mais capacidade, mais fácil de usar, mais fácil de manutenção. Mas, em conclusão, isso não é um fuzil de assalto. Outros pontos. Em todas as tentativas nos Estados Unidos de banir fuzis, esse fuzil usado no ataque nunca esteve numa lista de banimento, porque ele não é considerado um fuzil de assalto. Na lista de armas banidas da senhora Feinstein, que é uma senadora da Califórnia doidaça, ela não incluiu esse fuzil na lista dela para banir, porque realmente não é um fuzil de assalto, entendeu? Então a mídia tenta propagar mentiras acima de mentiras, eles não têm absolutamente ideia nenhuma do que eles estão falando quando se fala em armas de fogo. Tá? Não que banir ia adiantar coisa nenhuma, não ia, só estou mostrando as besteiras que eles falam. Tá? Então, pessoal, não acredite muito na mídia quando eles falam alguma coisa, faça a sua própria pesquisa. Tá? Outra coisa é, o terrorista ele comprou as armas legalmente nos Estados Unidos. Comprou, porque vou dar algumas coisas que são fato e algumas que são minha leitura. Tá? Ele foi na loja de armas, comprou 3 armas legalmente, passou uma checagem de antecedentes e de problemas mentais. Tá? Se ele tivesse sido internado por problemas mentais, não poderia ter comprado uma arma. Se ele tivesse cometido um crime violento, ele não poderia ter comprado uma arma nesse sistema, mas ele conseguiu, mesmo tendo problemas com a justiça, anteriormente. Por quê? Porque ele mora num estado democrata, num estado esquerdista, num estado que eles passam a cabeça na vítima, aquele que o assaltante vai lá e fala, vamos dar uma segunda chance para ele, não vamos prender não, e não sei o quê. E aí não foram feitas acusações formais contra ele quando ele cometeu 2 crimes violentos, um de violência doméstica e outro de expor uma arma na rua. Isso seria uma felony na Flórida, por exemplo. Se você fizesse isso, você seria preso e teria cometido uma felony e entraria nesse sistema que eu falei. Então, o pessoal que passa a mão na cabeça de bandido, em primeiro lugar, gera esses problemas. Tá? Então, ele conseguiu comprar armas porque ele não estava no sistema
que barraria isso, porque alguém passou a mão na cabeça da vítima da sociedade. Tá? E é basicamente isso que eu tinha para falar, pessoal. Tem vários problemas nesse caso específico de uma pessoa, de um extremista de esquerda fazendo ataque terrorista contra congressistas do outro lado. Entendeu? Isso daí, pessoal, não baixa a sua retórica, não vou entrar muito nesse assunto, eu ia falar mais dos aspectos técnicos. A CNN e as outras emissoras americanas, e eu tenho certeza que na Globo ou outras emissoras esquerdistas brasileiras vão começar a falar sobre isso também, eles vão começar a inventar um monte de história, mas aqui está a verdade para vocês. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.